Quando falamos sobre a marca da besta, a primeira coisa que imaginamos é o símbolo do anticristo, o 666, que será colocado na testa daqueles que estiverem na terra durante a grande tribulação. Mas você sabia que Deus também tem uma marca que será colocada na testa das pessoas? A Bíblia menciona um grupo de 144 mil pessoas que receberão o selo de Deus em suas testas. O que significa receber essa marca e por que apenas 144 mil receberão essa marca? E por que essa marca estará na testa? No vídeo de hoje, analisarei com você essa revelação sobre o fim dos tempos para entender o que Deus fará com essas pessoas e saber se você está incluído nessa lista. Te convido a assistir a esse vídeo até o final para descobrir. Então vamos começar. 144 mil. Esse é o número que a Bíblia descreve em Apocalipse sobre aqueles que receberão a marca ou o selo de Deus em suas testas. Esse número pode parecer pequeno, considerando que vivemos em um planeta com mais de 8 mil milhões de habitantes distribuídos por todo o mundo. Então, por que Deus escolheria apenas uma pequena parte da população mundial para colocar sua marca? Muitos podem pensar que esse é um número muito pequeno de pessoas a serem salvas. Por isso, vamos entender o que a Bíblia nos diz a respeito. E para isso, vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 7, versículos 2 e 4, para ver o que está escrito. Vi outro anjo vindo do leste, com o selo do Deus vivo. Ele gritou com uma voz forte aos 4 anjos que tinham o poder de causar danos à terra e ao mar, dizendo: Não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado os servos do nosso Deus na testa. Então ouvi o número daqueles que foram marcados, 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, quem serão esses 144 mil de todas as tribos de Israel? A Bíblia nos diz em Apocalipse 14, versículo 1, que João vê o Cordeiro, Jesus Cristo, em pé no Monte Sião. Com ele estão 144 mil pessoas, que têm os nomes do Cordeiro e do Pai escritos na testa. Muitas hipóteses foram levantadas sobre esse número. Alguns acreditam que representa a quantidade de pessoas que entrarão no reino dos céus, enquanto outros pensam que se refere às 12 tribos de Israel relacionadas com os 12 apóstolos de Cristo, ou seja, um número simbólico que representa todos os homens e mulheres de Deus do Antigo e Novo Testamento. Mas antes de aprofundarmos nisso, precisamos entender primeiro o que significa a marca de Deus e por que ela será colocada na testa. Quando a Bíblia fala em marcar alguém na testa, se refere a um símbolo de afirmação de que Deus é o Senhor e dono dessa pessoa. A Bíblia não especifica se essa marca será algo visível, como uma tatuagem, por exemplo, ou até mesmo uma grande cicatriz. Mas como estamos falando de um reino espiritual, essa marca pode ser algo muito mais profundo do que os olhos humanos podem ver. Talvez apenas Deus possa vê-la. Mas por que essa marca está na testa? Vamos entender. A testa representa a nossa mente. Todos os nossos pensamentos e ações se originam ali. Nosso cérebro é responsável por nossas ações e decisões. E é exatamente nessa parte do corpo onde temos consciência de nossos atos. Com isso, fica mais claro para nós que aqueles que têm a marca em suas testas são aqueles que decidiram obedecer a Deus e servi-lo conscientemente. A marca em suas testas não é apenas um símbolo, é o reflexo de uma vida dedicada ao serviço divino, onde a verdade e a honestidade são seus princípios fundamentais. Esses são os guerreiros espirituais que não se contaminaram com as seduções do mundo, mas permaneceram firmes em sua fé, protegidos pela armadura da retidão e pela pureza de coração.
Mas e quanto àqueles que não fazem parte desse grupo? Estão condenados ao sofrimento e à perdição? Não. A misericórdia de Deus é infinita e seu amor não conhece limites. No meio da grande tribulação, haverá uma multidão incontável de todas as nações e povos que serão salvos. Esses são os redimidos, aqueles que se arrependeram de seus pecados e encontraram perdão e salvação em Jesus Cristo. Não importa de onde vieram ou qual foi seu passado. O importante é que abraçaram a fé e se entregaram ao amor divino. Portanto, meu caro ouvinte, não tenham medo do futuro. Confie no amor e na misericórdia de Deus. Permita que o selo de salvação de Jesus marque seu coração e o guie para uma vida plena e eterna ao lado dele. Outro fato interessante que podemos analisar sobre o significado de um selo. Antigamente, os selos eram usados para marcar documentos e garantir sua autenticidade. Reis e homens poderosos tinham seu próprio selo, geralmente feito com um símbolo gravado em um anel ou um sino de lacre, que, quando pressionado sobre uma massa quente, deixava a marca dessa pessoa. Cada selo era único, e por isso o selo de uma pessoa não podia ser confundido com o de outra. Da mesma forma, o selo na testa dos 144.000 deixa claro seu propósito de mostrar a quem pertencem. Aqueles que têm esse selo estarão livres da destruição que será desencadeada durante a ira de Deus na grande tribulação. No livro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, Deus instrui um homem vestido de linho a passar pelo meio da cidade de Jerusalém e marcar com um sinal na testa os homens que estão angustiados e lamentando por causa das abominações cometidas na cidade. Esse trecho mostra a proteção que esse selo oferecerá às pessoas. Já em Apocalipse 16, menciona-se o julgamento que cairá sobre aqueles que têm a marca da besta durante a grande tribulação. Aqueles que escolherem adorar o anticristo e portar a marca da besta sofrerão as consequências, mas aqueles marcados com o selo de Deus estarão livres e protegidos dessa aflição. Então, talvez você esteja se perguntando: como posso garantir que serei um deles? A Bíblia nos mostra as características daqueles que fazem parte desse grupo de pessoas. Vamos ler juntos o que está escrito em Apocalipse, capítulo 14. São aqueles que não se contaminaram com relacionamentos ímpios, pois são puros. Seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Foram resgatados entre os homens como primícias para Deus e o Cordeiro. Não há mentira em seus lábios. São completamente íntegros. Nesse trecho, fica claro que os 144.000 se referem às pessoas que foram completamente dedicadas a Deus durante suas vidas. São pessoas que rejeitaram o pecado e praticaram o que é correto. Esses 144.000 são aqueles que não se contaminaram e, por isso, representam o melhor da humanidade. Mas e quanto ao restante da população? Me refiro àqueles que estarão na terra durante o governo do anticristo e que não faz parte desses 144.000. Eles ficarão fora do reino dos céus? Não. As pessoas terão a oportunidade de se arrepender e crer que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que uma multidão de todas as nações, não apenas os judeus, serão salvos neste período tão difícil da humanidade. Em Apocalipse, capítulo 7, descreve-se essa grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de branco e com palmas nas mãos. Isso mostra que haverá muita destruição, mas também muito arrependimento e pessoas que serão salvas. Embora não possamos prever se enfrentaremos a grande tribulação, podemos escolher seguir a Cristo agora. A marca na testa, seja o selo de Deus ou a marca da besta,
representa mais do que uma identificação externa. É o reflexo da escolha que cada pessoa faz em seu coração. Aqueles marcados com o selo de Deus escolheram seguir a Cristo, renunciando ao mal e abraçando a verdade e a justiça. E aqueles que acreditarem em mim terão sinais. Eles poderão expulsar demônios em meu nome, falarão em línguas novas, poderão tocar em serpentes, se beberem algo venenoso, não serão prejudicados, e quando colocarem as mãos sobre os doentes, eles serão curados. Nos últimos anos, testemunhamos um aumento muito grande de doenças mentais como depressão, estresse e ansiedade. Parece que essas condições estão se tornando cada vez mais comuns, e muitas pessoas têm recorrido a psicólogos em busca de ajuda. No entanto, muitas vezes essas pessoas só recebem medicamentos para aliviar os sintomas. A questão que surge é se os demônios têm algo a ver com essas coisas, se são simplesmente doenças normais ou se há algo mais por trás disso. Caso sejam os demônios, o que deve ser feito, caros ouvintes? Nesse vídeo, mostraremos, a partir de uma perspectiva bíblica, a autoridade que Cristo nos concede sobre os demônios. Uma vez que você compreenda isso, poderá ajudar muitas pessoas que estão sendo oprimidas por entidades demoníacas para que possam ser libertadas em nome de Jesus. Antes de continuarmos, agradeceríamos se você pudesse dar um like nesse vídeo e também se inscrever. Dessa forma, você poderá receber todo o nosso conteúdo novo que publicarmos. Agora, vamos começar. Muitas pessoas frequentemente ignoram o conflito espiritual que todo cristão enfrenta, seja por falta de conhecimento do domínio espiritual ou porque seus pastores não os ensinam a respeito. Até mesmo alguns mestres da Bíblia negam a existência desse conflito. É importante, meu caro, que compreendamos a importância desse tema sob uma perspectiva bíblica, pois vivemos em um mundo necessitado de Deus e oprimido pelo inimigo. Você e eu podemos ser grandes instrumentos de Deus para que as pessoas conheçam a Cristo e vejam o poder de Deus. Agora, um dos principais focos do Evangelho de Marcos é o interesse dominante de Jesus Cristo em derrotar Satanás e seus poderes demoníacos. Esse poder sobre Satanás é evidente principalmente na expulsão de demônios ou espíritos imundos. Vamos então dirigir nossa atenção ao versículo 27 do capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Imaginem uma casa protegida por um homem forte. Ninguém pode entrar nela e roubar seus pertences, a menos que primeiro amarrem o homem forte. Só então poderão saquear a casa. Nesse versículo, Jesus está usando uma metáfora para explicar que ele está libertando as pessoas do controle de Satanás, comparando Satanás ao homem forte que precisa ser derrotado para que a casa, representando a alma humana, possa ser libertada. Eu quero que você compreenda que Satanás é visto como o líder desse mundo. Suas posses são consideradas as pessoas que ele influencia e subjuga. Por outro lado, Jesus é aquele que desafia Satanás e remove sua autoridade sobre as pessoas. Permitam-me apresentar um exemplo encontrado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 39. Então, Jesus atravessou toda a região da Galileia, indo de cidade em cidade. Ele ensinava nas sinagogas e também expulsava os demônios de pessoas possuídas. Às vezes, pensamos apenas no sacrifício de Cristo por nós como o ponto principal de sua vinda à Terra. E é verdade, isso é incrivelmente importante. Mas não devemos esquecer que ele veio também para derrotar Satanás e libertar as pessoas que estavam sob seu domínio.
Vamos dar uma olhada no que o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19, nos diz sobre isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me escolheu para trazer boas notícias aos pobres. Ele me enviou para libertar aqueles que estão presos, dar visão aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que Deus mostrará a sua bondade. Nesses versículos, Jesus faz referência a uma profecia do Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, que descreve sua missão. Primeiro, ele menciona trazer boas notícias para os pobres, desamparados, aflitos, humildes e oprimidos em espírito, assim como para aqueles com o coração quebrantado. Segundo, ele promete curar os quebrantados e oprimidos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Terceiro, ele destaca seu papel em abrir os olhos espirituais dos que estão cegados pelas influências mundanas e por Satanás, permitindo-lhes ver a verdade das boas notícias de Deus. Por fim, ele anuncia o tempo em que a verdadeira libertação e salvação do domínio de Satanás, do pecado, do medo e da culpa se concretizará. Caros ouvintes, aqueles que estão cheios do Espírito são chamados a compartilhar o ministério de Jesus Cristo de maneira semelhante. Para realizar isso, é essencial ter uma compreensão profunda da terrível condição de necessidade e desespero da humanidade. Durante seu ministério terreno, Jesus demonstrou imensa compaixão por aqueles que enfrentavam necessidades em todas as áreas, seja alimentar, física ou espiritual. Convido vocês a refletirem sobre as palavras registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 35 ao 37. Jesus viajava por todas as cidades e vilarejos, ensinando, pregando sobre o reino de Deus e curando todas as doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, ele sentia compaixão delas, porque estavam aflitas e perdidas, como ovelhas sem pastor. Então, Jesus disse aos seus seguidores: há muitas pessoas precisando de ajuda, mas poucas pessoas dispostas a ajudar. Nesses versículos, 3 ações realizadas por Jesus são evidentes. Primeiro, Jesus pregava. Um verdadeiro mensageiro é aquele que transmite a vontade do Rei. Jesus desempenhou esse papel ao trazer a mensagem de Deus. A função fundamental de um mensageiro é proclamar o Evangelho. Segundo, Jesus ensinava. Não basta apenas proclamar as verdades cristãs. Também devemos ser capazes de demonstrar como essas verdades influenciam a vida e o comportamento. O desafio está em ensinar o Evangelho não apenas com palavras, mas também com ações. O dever do cristão não é debater sobre o cristianismo com os outros, mas mostrar-lhes o que realmente significa o cristianismo. Terceiro, Jesus curava. O Evangelho que Jesus trouxe não ficava apenas em palavras, ele se traduzia em obras. Conforme lemos os Evangelhos, vemos que Jesus passou muito mais tempo curando os enfermos, alimentando os famintos e consolando os aflitos do que simplesmente falando de Deus. Ao longo desse Evangelho, podemos observar como Jesus dedicou-se a pregar, ensinar e curar durante seu ministério terreno. Entretanto, há teólogos que sustentam a visão de que essas atividades eram exclusivas do ministério de Jesus e dos apóstolos, pois a autoridade para realizar tais sinais foi concedida especificamente a eles. Como afirmado por John MacArthur em seu comentário bíblico, esses sinais foram prometidos à comunidade apostólica e não aos crentes de todas as épocas. Alguns teólogos sugerem que na época dos apóstolos, as pessoas eram frequentemente possuídas por demônios,
enquanto atualmente essa realidade é menos comum, já que Cristo triunfou sobre o inimigo e limitou sua influência. Por outro lado, os seguidores ou defensores da doutrina que defende o fim dos dons espirituais argumentam que certos dons espirituais, especialmente aqueles intimamente ligados aos apóstolos do primeiro século, cessaram após a morte do último apóstolo, João. Essa perspectiva tem gerado confusão. No Novo Testamento, encontramos frequentes referências à opressão e influência do inimigo sobre as pessoas, incluindo casos de possessão por espíritos malignos e os confrontos de Jesus com os demônios. Em primeiro lugar, os demônios são seres espirituais com personalidade e inteligência que servem como súditos do reino de Satanás, sendo inimigos de Deus e do homem. Eles são malignos e estão subordinados à autoridade de Satanás. Em segundo lugar, os demônios são os poderes por trás da adoração a ídolos e deuses falsos, de modo que a idolatria constitui, por si só, uma adoração aos demônios. Para aprofundar nosso entendimento sobre esse assunto, convido-os a refletir sobre as palavras da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Não estou dizendo que vocês devem adorar os demônios, mas estou avisando que vocês não devem participar das atividades que envolvem adoração a eles. Em terceiro lugar, o Novo Testamento retrata um mundo separado de Deus e sob o domínio maligno. Os demônios são parte da hierarquia dos principados das trevas desse século, e as pessoas estão constantemente envolvidas em uma batalha espiritual contra eles. Em quarto lugar, os demônios têm a capacidade e, frequentemente, habitam no corpo dos incrédulos. Eles podem se manifestar através da voz dessas pessoas, subjugando-as e levando-as à prática do mal, da imoralidade e da ruína espiritual. Convido todos a refletirem sobre essas questões ao considerarmos as palavras registradas no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 41. Muitas pessoas estavam possuídas por demônios e eles clamavam: "Você é o Filho de Deus." Mas Jesus os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Nesse versículo, Lucas relata que Jesus expulsou demônios de várias pessoas. Apesar de os demônios reconhecerem Jesus como o Filho de Deus, Jesus os repreendia e os impedia de falar, mantendo em segredo sua identidade. Em quinto lugar, é reconhecido no Novo Testamento que os demônios têm a capacidade de causar enfermidades físicas no corpo humano, embora seja importante ressaltar que nem todas as doenças e aflições são atribuídas aos espíritos malignos. Convido todos a considerarem essa perspectiva ao examinarmos o relato encontrado no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 11. Jesus viu uma mulher que estava encurvada por uma doença havia 18 anos, o que a impedia de ficar reta. Em sexto lugar, aqueles que participam do espiritismo e da magia, da feitiçaria, lidam com os espíritos imundos, o que pode facilmente levar à escravidão demoníaca. Em sétimo lugar, os espíritos malignos estarão muito ativos nos últimos dias desta era, promovendo o ocultismo, a imoralidade, a violência e a crueldade. Eles atacarão a palavra de Deus e a sã doutrina. O ápice da atividade demoníaca será testemunhado no Anticristo e em seus seguidores. É claro que os demônios são reais, como evidenciado nos Evangelhos e no livro dos Atos. A resistência demoníaca representa um desafio à liberdade das pessoas e à propagação do Evangelho. Embora alguns possam rotular isso como fanatismo pentecostal, é uma realidade inegável. Caros ouvintes, presenciamos homens e mulheres sendo libertados da depressão, ansiedade, ódio e etc. Por isso,
Entristece-me muito que muitos pastores neguem essa verdade e não percebam que Satanás se beneficia disso. Cristo prometeu aos verdadeiros crentes autoridade sobre o poder de Satanás e seus seguidores. Ao confrontá-los, devemos desafiar o poder que desejam exercer sobre as pessoas, participando de uma batalha espiritual intensa, utilizando o poder do Espírito Santo. O versículo 8 do capítulo 1 do livro de Atos na Bíblia diz o seguinte: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O principal papel do Espírito Santo no testemunho e na proclamação é capacitar os crentes para que compartilhem a obra redentora e a ressurreição de Cristo, demonstrando assim as obras de Deus. Segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 27, o confronto espiritual contra Satanás envolve 3 aspectos. Vamos agora analisar o texto bíblico. Imaginem uma casa protegida por um homem forte. Ninguém pode entrar nela e roubar seus pertences, a menos que primeiro amarrem o homem forte. Só então poderão saquear a casa. Em primeiro lugar, é essencial declarar guerra contra Satanás, de acordo com o propósito de Deus. Em segundo lugar, devemos adentrar nas fortalezas de Satanás, em qualquer lugar onde ele tenha estabelecido sua influência, e derrotá-lo por meio da oração e da proclamação da palavra, desmantelando suas armas de tentação e engano demoníaco. Em terceiro lugar, devemos resgatar suas posses, ou seja, libertar aqueles que ele mantém em escravidão e entregá-los a Deus para que recebam perdão e santificação pela fé em Cristo. Agora, é importante considerar os passos pessoais que devemos tomar, pois esse é o ponto em que muitos falham. Se os abordarmos com seriedade, nos tornaremos instrumentos nas mãos de Deus. Em primeiro lugar, devemos reconhecer que nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Convido todos a refletirem sobre essas verdades ao lerem Efésios, capítulo 6, versículo 12. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e forças do mal que operam neste mundo e no mundo espiritual. Esses líderes malignos, satânicos e príncipes das trevas não são seres humanos, mas sim anjos caídos que estão sob o controle do inimigo. Eles não são apenas figuras imaginárias, são reais e formam um poderoso exército cujo objetivo é a destruição da Igreja de Cristo. Quando nos tornamos crentes em Cristo e nos unimos à sua Igreja, esses seres se tornam nossos inimigos e empregam toda sorte de estratagemas para nos desviar de Cristo e nos fazer cair novamente em pecado. Para vencer o inimigo, precisamos de poder sobrenatural, que Deus nos concede por meio do Espírito Santo, que habita em nós, e da armadura espiritual que Ele nos fornece. Convido todos a refletirem sobre essas verdades ao lerem Romanos, capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, peço que por causa da grande bondade de Deus para conosco, vocês ofereçam a Ele suas vidas como um sacrifício vivo, santo, e que Ele aprova. Isso é o culto verdadeiro e inteligente que devem prestar. Em segundo lugar, é crucial ter fé na capacidade de quebrar o poder do inimigo em qualquer área de seu domínio. Devemos compreender que possuímos poderosas armas espirituais concedidas por Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Convido todos a refletirem sobre essa verdade ao considerarem as palavras registradas na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Nossa luta não é física, mas espiritual. Deus nos dá ferramentas poderosas para destruir barreiras espirituais.
Usamos essas ferramentas para combater pensamentos e argumentos que se opõem a Deus e para tornar nossos pensamentos obedientes a Cristo. A luta do crente ocorre contra as forças espirituais malignas e, portanto, as ferramentas do mundo, como habilidade, talento, riqueza, capacidade organizacional, persuasão, propaganda, carisma e personalidade, são inadequadas por si só para derrubar as fortalezas do inimigo. As únicas armas verdadeiramente eficazes para destruir as estruturas do inimigo, como a injustiça e as doutrinas falsas, são aquelas que Deus nos concede. Em terceiro lugar, é essencial proclamar o Evangelho do Reino com plenitude do Espírito Santo. Há uma forma de pregação que carece do poder do Espírito Santo. Em quarto lugar, devemos confrontar Satanás e seu poder diretamente, confiando no nome de Jesus Cristo, utilizando a palavra de Deus, orando no Espírito, praticando o jejum e expulsando demônios em nome de Jesus. Todos a refletirem sobre essas verdades ao considerarem o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 21. É importante ressaltar que esse versículo não está presente em algumas versões da Bíblia moderna, pois é considerado uma adição posterior aos manuscritos mais antigos. No entanto, na versão da Nova Versão Internacional, NVI, o versículo 21 diz o seguinte: Jesus disse que alguns demônios só podem ser expulsos por meio de oração e jejum. Nesse versículo, Jesus está explicando aos seus discípulos por que eles não conseguiram expulsar um demônio de uma pessoa. Ele ensina que certas situações requerem uma abordagem espiritual mais intensa, envolvendo oração e jejum. Caro ouvinte, se não nos entregarmos completamente buscando o Senhor em Sua palavra, através do jejum e da oração, será difícil testemunhar o poder de Deus em ação. É lamentável que muitas congregações não se empenhem profundamente na busca a Deus por meio da oração e do jejum. No entanto, se você se comprometer com essa busca e estiver fortalecido no poder do Espírito Santo, ore com fé e testemunhe a manifestação da glória de Deus. Em quinto lugar, é fundamental pedir a Deus, acima de tudo, que o Espírito Santo convença os perdidos sobre o pecado, a justiça e o juízo vindouro. No Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 ao 10, Jesus diz que quando o Espírito Santo vier, ele mostrará 3 coisas ao mundo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Em sexto lugar, é importante buscar a manifestação do Espírito Santo através dos dons de cura, milagres, sinais e maravilhas, e desejar sinceramente essa manifestação em nossa vida e ministério. Convido todos a refletirem sobre essa aspiração ao lerem Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 29 ao 31. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Caros ouvintes, é fundamental reconhecer que o poder de Deus é real e capaz de trazer salvação, cura e libertação para aqueles que estão oprimidos pelo maligno. Com isso, concluímos nosso estudo bíblico. Agradeço por fazer parte do nosso canal Fato Milenar. Que Deus os abençoe abundantemente e comigo será. Até o próximo vídeo.